Eu não lembro exatamente quando meu filho começou a me tratar como alguém que devia esperar para ser chamado. Talvez tenha sido depois do casamento, talvez antes, num daqueles silêncios que a gente só entende quando já é tarde demais. O que eu sei é que, de repente, cada tentativa minha de visitar a casa dele vinha acompanhada de uma desculpa diferente. Pai, ainda estamos reformando. Pai, a casa tá uma bagunça, o encanamento deu problema. Pai, espera mais um pouco, vai ficar bonito, prometo que o senhor vai ver. Eu acreditava, sempre acreditei, porque é isso que um pai faz, confia. Eles tinham se mudado há pouco tempo para aquela casa grande no bairro Novo, com portões automáticos e jardins planejados. Quando me mostraram as fotos antes mesmo da mudança, lembro de ter sentido orgulho. Meu filho parecia feliz, a esposa dele animada. E eu, sentado na minha poltrona velha, pensei que era justo. Depois de tudo que ele enfrentou, depois de perder o emprego e recomeçar, ele merecia aquilo. Eu tinha ajudado no que pude, como todo pai faria. Uns empréstimos, umas assinaturas que ele pediu para agilizar o financiamento. Coisa pequena, eu pensei. Mas o tempo passou, e aquela promessa de visita depois da reforma começou a se alongar mais do que o razoável. No começo, eu mesmo brincava com isso. Vocês vão reformar o Vaticano, é? Eu dizia, e eles riam meio sem graça. Depois pararam de rir e pararam de atender. Eu comecei a ligar menos, mandar menos mensagens, porque cada ligação parecia interromper uma vida na qual eu já não cabia. Minha casa ficou mais silenciosa. A televisão passou a ficar ligada o dia inteiro, não por interesse, mas para enganar o vazio. Eu mantinha a mesa posta nos domingos como se ainda fosse hábito. Fazia café extra, colocava 2 xícaras e quando ninguém chegava, eu guardava o café numa garrafa térmica, só para ter alguma desculpa para não jogar fora. A idade não pesa no corpo, pesa no tempo. E o tempo, quando ninguém compartilha, apodrece dentro da gente. De vez em quando, meu filho aparecia por aqui, sempre com pressa. Falava da empresa, das viagens, da vida corrida. A nora mal entrava. Cumprimentava com aquele sorriso rápido, já olhando para o relógio. Certa vez perguntei se a tal reforma estava quase pronta, e ela respondeu sem me olhar. Quase, falta pouco. Mas o senhor não ia gostar, é muita poeira. Eu quis dizer que poeira não me assustava. Vivi no mesmo telhado por 40 anos, vi parede cair e levantar, mas engoli a resposta. É curioso como a gente vai aprendendo a calar para não perder o pouco que ainda tem. Os anos foram se esticando. O Natal passou a ser por chamada de vídeo, e o aniversário dele virou mensagem de voz com fundo de música de restaurante. Uma vez, mandei um presente pro neto, um carrinho de lata que eu mesmo tinha pintado, e a caixa voltou pelo correio, com um bilhete escrito à mão. Endereço temporariamente inacessível. Reformas em andamento. Eu fiquei olhando para aquilo por longos minutos e pela primeira vez senti que algo estava errado. Não errado como desentendimento familiar, mas errado de um jeito que se sente no estômago. Ainda assim, não fui. Não bati a porta, não insisti. Quando a gente envelhece, aprende a respeitar até o desprezo dos outros, como quem aceita que o mundo segue mesmo sem a gente. Eu me convenci de que talvez eles tivessem seus motivos. Talvez quisessem privacidade, talvez houvesse brigas, talvez a reforma fosse mais séria do que parecesse. Eu repeti essas desculpas para mim mesmo até acreditar. Nessas noites, eu sonhava com a casa. Sonhava com janelas fechadas, com móveis cobertos, com vozes do outro lado das paredes. Acordava suando, com a sensação de que havia esquecido algo importante. Uma vez, cheguei a pegar o carro e dirigir até lá. Parei em frente ao portão. Tudo estava quieto, limpo, perfeito demais. Nenhum sinal de obra, nenhuma poeira, nenhum ruído de reforma. Só o silêncio, o mesmo que me acompanhava em casa. Fiquei uns minutos parado, depois dei ré e voltei. Foi nesse dia que percebi que minha memória começava a misturar o que era lembrança
com o que era desejo. Eu já não sabia se meu filho ainda falava comigo por carinho ou por obrigação. E eu, mesmo com o coração apertado, dizia sempre a mesma coisa quando alguém perguntava por ele. Tá tudo bem, eles estão ocupados, a casa ainda está em reforma. Repetia essa mentira com a naturalidade de quem reza. Nos aniversários, eu escrevia cartas que nunca mandei. Falava sobre o tempo, o clima, o quão bonita devia estar a tal casa nova. Sempre terminava com a mesma frase: quando ficar pronta, quero ver. Nunca recebi resposta. Até o dia em que o telefone tocou e o advogado pediu para eu ir ao escritório. A voz dele era formal, mas o tom trazia aquela pausa que a gente reconhece antes da notícia ruim. Eu sabia. Antes mesmo de ele dizer os nomes, antes mesmo de mencionar o acidente, eu já sabia. Sentei na mesma poltrona onde esperei visitas por tantos anos e fiquei ali, olhando para a parede, tentando imaginar o rosto deles na última vez que me viram. A notícia de que morreram juntos, num carro que perdeu o controle na estrada, parecia distante, como se fosse sobre outras pessoas. Só depois de um tempo, quando ele mencionou a casa, é que senti o chão ceder. A casa. A maldita casa da reforma eterna. Aquela que me foi negada por tantos anos. O advogado disse que havia instruções, que eu devia comparecer pessoalmente. Eu aceitei, mas dentro de mim, algo começou a despertar. Uma mistura de dor e desconfiança. Porque às vezes o silêncio não é esquecimento, é proteção. Naquela noite, sentei à mesa e olhei para a cadeira vazia à minha frente. Passei a mão na madeira lisa, gasta pelos anos, e murmurei: parece que acabou, meu filho. Mas o que eu não sabia, e só descobriria mais tarde, é que nada tinha acabado. Estava apenas começando. O advogado me ligou 2 dias depois da notícia, pedindo que eu comparecesse ao escritório dele na sexta-feira pela manhã. A voz era precisa, cortada, dessas que evitam qualquer emoção. Eu aceitei sem fazer perguntas. Passei a noite acordado, ouvindo o barulho do relógio de parede marcando o tempo, como se fosse um lembrete do que sobrou. Apenas o tempo. A casa parecia maior, mais vazia do que nunca. Cada ruído, cada estalo da madeira soava como um eco de tudo que eu nunca disse. Naquela madrugada sentei na poltrona e olhei para o telefone fixo, aquele mesmo que, por anos, eu mantive perto do sofá. Foi por ali que ele costumava me ligar, antes das reformas, antes do silêncio. Eu me lembrava da voz dele rindo, do pai. Escuta só isso, quando queria contar uma piada ruim. Agora, aquele telefone parecia um monumento a tudo que se perdeu. E mesmo assim, eu continuei olhando, esperando, como se ele pudesse tocar de novo. De manhã, vesti minha melhor camisa, a mesma que usei no casamento dele, e caminhei até o ponto de ônibus. Não quis dirigir. A última vez que peguei o carro foi para ir até aquela casa e voltar sem coragem de bater a porta. O ar da rua estava seco, cortante, e eu tive a sensação de que o mundo andava rápido demais para mim. Cheguei ao escritório do advogado com 20 minutos de antecedência. Ele era um homem jovem, de terno escuro e fala metódica. Tinha um jeito de quem já lidou com a dor de outras pessoas tantas vezes que aprendeu a não se comover. Mandou que eu me sentasse, ofereceu água e começou a ler os papéis. As palavras eram duras, técnicas, impessoais: testamento, transferência, propriedades, certidões. Eu ouvia tudo como se fosse ruído, até que ele parou, respirou e disse: o senhor é o único herdeiro da casa de número 57, na Rua Laranjeiras. Aquela frase ficou pairando no ar. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Ele repetiu, e eu só consegui perguntar: a casa deles? Ele assentiu. Eles deixaram por escrito. Após o falecimento, a posse deveria ser transferida imediatamente ao senhor. Então ele abriu uma gaveta e me entregou um envelope bege. Dentro, uma única chave prateada, pesada, com uma fita azul desbotada amarrada no topo.
Eles pediram que fosse entregue junto com isto. Segurei a chave com cuidado, como quem toca em algo sagrado e, ao mesmo tempo, proibido. A fita azul estava gasta, como se tivesse sido amarrada há muito tempo. Olhei para ela e me vi ali, amarrado a uma lembrança que nunca pude encerrar. Eles explicaram o motivo? Perguntei. O advogado fez que não com a cabeça. Não, senhor. Nenhuma observação além da transferência. Há também um bilhete, mas foi lacrado. Eles pediram que o senhor abrisse apenas dentro da propriedade. Saí do escritório com um envelope no bolso e o peso de 1000 perguntas no peito. O sol do meio-dia me atingiu como uma lâmina. Eu caminhava devagar, tentando entender o sentido de herdar algo que me foi negado por tanto tempo. A casa que nunca pude visitar, a casa que estava em reforma. Agora ela era minha. E, no entanto, eu sentia um medo infantil de atravessar aquele portão novamente. Naquela noite, o telefone voltou a tocar, mas era apenas o pastor da igreja perguntando se eu estava bem. Eu agradeci, respondi qualquer coisa e desliguei. Depois fiquei olhando o aparelho, esperando ouvir a voz do meu filho do outro lado. O silêncio que veio depois parecia zombar de mim. Fui dormir tarde, com a chave no criado mudo e o bilhete lacrado ao lado. Tentei não pensar, mas o pensamento tem suas próprias maneiras de vazar. Sonhei que estava diante da casa, o portão aberto, o vento entrando por janelas que batiam sozinhas. Sonhei com o som de uma torneira pingando e alguém dizendo lá de dentro: "Pai, não entre ainda não está pronto." Acordei com o coração acelerado e o travesseiro úmido de suor. Era madrugada e eu sabia que não descansaria enquanto não visse com meus próprios olhos o que aquela casa escondia. Passei o dia seguinte organizando papéis, arrumando documentos, como se preparar para aquela visita exigisse algum tipo de ritual. Peguei o relógio de bolso do meu pai, o único objeto que ainda me fazia sentir parte de uma linhagem, e o coloquei no bolso da camisa. Depois, guardei o envelope e a chave. Liguei o carro depois de anos e senti o motor hesitar antes de despertar. Era como eu, enferrujado, mas ainda vivo. A estrada até o bairro deles era curta, mas parecia longa. Cada esquina era um pedaço de lembrança. O mercado onde eu comprava sorvete para o neto, o parquinho onde o via brincar, o café onde esperei uma vez por mais de 1 hora, achando que iríamos almoçar juntos. Quando dobrei a rua da casa, o coração bateu mais devagar. A fachada branca estava igual, impecável, sem nenhum sinal de reforma, nenhuma mancha nova, nenhum andaime, nada. Apenas silêncio. Parei o carro do outro lado da rua e fiquei observando. As janelas estavam fechadas, as cortinas abaixadas. Tudo ali tinha uma calma que não era de paz. Era de ausência. Lembrei da primeira vez que fui impedido de entrar. Meu filho tinha dito: "Pai, não agora. Tá tudo uma bagunça." E eu tinha recuado. Agora, ninguém mais podia me barrar. Mesmo assim, algo dentro de mim resistia. Não era medo do que veria. Era medo de confirmar o que eu sempre suspeitei. Fiquei ali por quase 1 hora, dentro do carro, com a mão sobre a chave no bolso, sentindo o metal frio contra a pele quente. O sol começou a baixar e a sombra da casa se alongou até tocar a calçada onde eu estava. Parecia um convite silencioso, ou talvez uma advertência. Foi nesse instante que o telefone tocou. O mesmo número do advogado. Eu atendi e ele disse apenas: "Seu nome agora está no registro. A propriedade é oficialmente sua. Faça o que desejar com ela." A ligação durou menos de 1 minuto, mas deixou um peso estranho no ar. Aquela frase, "faça o que desejar", soou como um eco de algo que ainda não entendi. Guardei o telefone, respirei fundo e olhei novamente para a casa. A luz do fim da tarde tocava a fachada, dourando o branco das paredes e fazendo as janelas parecerem olhos fechados. Foi ali, parado diante do portão, que eu decidi entrar. Não naquele dia, não ainda, mas em breve. Eu precisava de uma última noite para me preparar,
para entender o que aquela herança realmente significava. Voltei para casa já escuro. Coloquei a chave sobre a mesa e fiquei observando o brilho metálico sob a luz amarela da cozinha. Era bonita, antiga, dessas feitas de ferro pesado. Parecia mais uma peça de um passado que não queria ser aberto. Tentei jantar, mas o estômago não aceitou. Fiquei andando pela casa até tarde, com o envelope nas mãos, sentindo o lacre intacto sob o polegar. Às vezes, as coisas que herdamos não vêm para nos enriquecer, vêm para nos confrontar. E eu sentia que, ao abrir aquela porta, não seria apenas o dono de uma casa. Seria testemunha de algo que eles tentaram esconder por anos. Naquela noite, o telefone não tocou. E pela primeira vez, eu percebi que o silêncio podia ser mais alto do que qualquer notícia. Na sexta-feira seguinte, voltei ao escritório do advogado. Dessa vez, o céu estava encoberto e o ar tinha um cheiro metálico de chuva que ainda não começara. Levei o envelope comigo, ainda lacrado, e a chave no bolso. Dormi pouco na noite anterior, revezando entre lembranças e perguntas. Quando cheguei, a secretária me olhou com um sorriso rápido, desses que se oferecem por obrigação, e apontou para a sala no fim do corredor. O advogado estava de pé, perto da janela, com uma pasta aberta sobre a mesa. "Seu Almeida", ele disse, estendendo a mão. "Sente-se, por favor." Sentei-me em silêncio. A mesa dele era organizada demais. Papéis alinhados, canetas em fila, tudo no lugar. Ao lado do monitor, uma moldura com uma foto de família. Uma mulher e duas crianças sorrindo. Fiquei olhando por alguns segundos antes de ele começar a falar. "Como o senhor já sabe", disse ele, "seu filho e sua nora faleceram no acidente de trânsito na estrada de Campos. Ambos deixaram instruções expressas para que o senhor fosse o único beneficiário da propriedade em que residiam. O imóvel não possui pendências jurídicas nem hipotecárias. Está em perfeito estado e completamente quitado." Ele pausou, observando minha reação. Eu apenas balancei a cabeça tentando processar as palavras "perfeito estado". Era uma escolha curiosa de expressão, considerando que aquela casa sempre estivera cercada por tanto mistério. "Além disso", continuou ele, "há este documento que eles deixaram sob depósito, com a instrução de ser entregue apenas após a leitura formal do testamento." Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope branco, maior do que o que eu já tinha. Havia um selo de cera vermelha marcado com as iniciais dos dois. "O senhor pode abrir aqui se desejar." Peguei o envelope e, por um instante, hesitei. Não sei explicar. Talvez fosse o peso daquelas iniciais, o cheiro de papel guardado demais, o som leve da cera rachando quando passei o polegar por cima. Respirei fundo e quebrei o selo. Dentro havia uma única folha, escrita à mão, com a caligrafia de meu filho. "Pai, se o senhor está lendo isto, é porque as coisas não saíram como planejamos. Eu sei que parece estranho deixarmos esta casa para o senhor depois de tantos anos afastados, mas há razões que o senhor talvez entenda melhor do que ninguém. A casa é sua. Sempre foi, mesmo quando nós fingíamos o contrário. Só peço uma coisa. Antes de decidir o que fazer com ela, entre, olhe com calma e não chame ninguém. O senhor vai saber por quê. Daniel." As letras tremiam um pouco, como se tivessem sido escritas às pressas ou por mãos inseguras. Li a carta 2 vezes, sem saber o que sentir. Havia ali uma mistura de culpa e aviso. Ele dizia que a casa era minha, mesmo quando fingíamos o contrário. Eu tentei lembrar de algo, algum indício, alguma conversa, mas a mente me falhava. Tudo que vinha eram imagens fragmentadas. O dia em que assinei papéis sem ler direito, o momento em que ele me pediu uma cópia do RG para resolver uma coisa no cartório, a confiança cega de um pai que acredita que o filho sempre sabe o que faz. "Há mais alguma coisa?" perguntei ao advogado. "Não, senhor. Apenas isso. A transferência está concluída. A casa agora é legalmente sua. O senhor pode fazer o que quiser. Vender, reformar, morar, como preferir.
Assinei os últimos documentos com a mesma caneta azul que ele me ofereceu. Quando devolvi a pasta, percebi que minha mão tremia levemente. Não era emoção, era uma sensação física de desencaixe. Algo estava fora do lugar e eu não sabia o quê. Posso lhe fazer uma pergunta, doutor? Claro. Esses documentos, eles foram entregues pessoalmente por meu filho? Não, senhor. Foram encaminhados por uma terceira pessoa, uma mulher. Não era a esposa dele. Ela não se identificou. As palavras ficaram pairando no ar, densas. Uma mulher. Eu quis perguntar mais, como era o que disse quando esteve lá. Mas ele apenas fechou a pasta e sinalizou que estava encerrando. Saí do escritório e, pela primeira vez desde o acidente, senti que a dor não vinha só da perda. Vinha de algo mais fundo, de uma verdade mal resolvida que começava a se mexer por baixo da superfície. O bilhete falava em fingimento, em razões e em não chamar ninguém. Palavras que juntas formavam um aviso silencioso. Voltei para casa caminhando, mesmo com o cansaço. A cidade parecia ter ganhado outro ritmo. As pessoas falavam alto demais, os carros passavam rápido demais. Eu só conseguia pensar na casa, em tudo que ela podia conter, em tudo que talvez explicasse os anos de afastamento. À noite, sentei na cozinha com a carta sobre a mesa. Fiz café, mas o gosto saiu metálico, como se a chaleira guardasse o gosto do tempo. Olhei para a caligrafia do meu filho. A casa é sua, sempre foi. Tentei entender, eu nunca comprei casa alguma, não depois que me aposentei. Tudo que eu tinha estava registrado no nome dele. Ele é que cuidava dos papéis, das contas, das renovações de seguro. Era o tipo de coisa que eu deixava para ele resolver. Agora, eu começava a me perguntar se, em algum momento, essa casa não fora adquirida com algo meu. Talvez um empréstimo, um valor esquecido, uma assinatura colocada onde não devia. Peguei uma pasta antiga, guardada no armário do corredor, e comecei a procurar documentos. Extratos, contratos, notas fiscais. Em meio a papéis amarelados, encontrei um termo de empréstimo datado de quase 8 anos atrás. Valor alto em meu nome, assinado também pelo Daniel. Eu mal lembrava daquilo. Ele havia dito que era um investimento, uma aplicação segura que depois voltaria para mim. Nunca voltou. Na época eu não questionei. Agora, tudo parecia se encaixar de maneira estranha. Fiquei até tarde olhando aqueles papéis, sem saber se o que sentia era raiva ou arrependimento. A verdade é que ambos se misturavam até perder o contorno. Por um momento, pensei em rasgar tudo e esquecer. Mas então lembrei da frase. Antes de decidir o que fazer com ela, entre, olhe com calma e não chame ninguém. Aquela instrução soava como um testamento dentro do testamento. Guardei os papéis de volta, dobrei a carta e coloquei-a dentro do envelope original. Deitei-me sem sono, ouvindo a chuva que finalmente começou a cair lá fora. O barulho era forte, insistente, como se lavasse não só o telhado, mas o passado inteiro. Na manhã seguinte o céu estava limpo, e o sol refletia nas poças da calçada. Peguei o casaco, a chave e o envelope, e saí. Enquanto dirigia rumo àquela casa, percebi que não levava apenas curiosidade comigo, levava um pressentimento, algo que se enraizava entre a culpa e o medo. Eu sabia que ao atravessar aquele portão, não estaria apenas entrando em uma herança. Estaria entrando em um acerto de contas. O portão da casa se ergueu diante de mim como uma lembrança que nunca deixou de existir. A rua estava quase deserta e o som distante de um cortador de grama em alguma residência vizinha contrastava com o silêncio sufocado que parecia emanar dali. Estacionei o carro do outro lado da calçada e fiquei um tempo observando. A fachada branca ainda parecia nova, sem nenhuma rachadura ou sinal de envelhecimento, como se o tempo tivesse se recusado a passar por ali. O jardim, porém, estava diferente.
O gramado, antes impecável, agora crescia irregular. E as flores haviam morrido, deixando apenas hastes secas e inclinadas pelo vento. Desci do carro devagar, com a chave fechada na palma da mão, e caminhei até o portão. O trinco rangeu quando o toquei, e aquele som simples, metálico e arrastado ecoou dentro de mim, como se rasgasse o tecido de um silêncio muito mais antigo. Empurrei devagar. O portão abriu-se sem resistência, como se tivesse estado à espera. Dei os primeiros passos pelo caminho de pedras que levava até a entrada. As folhas secas se quebravam sob meus pés. O ar ali parecia mais denso, parado, como se o mundo do lado de fora não tivesse permissão para entrar. Ao chegar perto da porta principal, vi que as janelas estavam todas fechadas, as cortinas abaixadas. Nenhum ruído, nenhum sinal de vida. A chave pesava no bolso do casaco. Quando atirei, percebi que o metal frio deixara uma marca na minha mão. Coloquei-a na fechadura e girei com cuidado. O clique seco soou mais alto do que deveria. Empurrei a porta e o cheiro que veio de dentro me atingiu como um golpe. Não era mofo nem sujeira. Era um cheiro doce, artificial, misturado com algo velho, como flores deixadas tempo demais num vaso. O interior da casa estava mergulhado numa penumbra suave. A luz do fim da tarde filtrava-se pelas frestas das persianas, desenhando faixas douradas no chão. Entrei devagar, sentindo o peso do ar, como se o espaço estivesse vivo, me observando. Os móveis estavam dispostos com perfeição de revista. Sofá cinza, tapete bege, mesa de centro com um arranjo de flores secas e uma vela ainda nova, sem ter sido acesa. Havia uma camada fina de poeira em tudo. Parei no meio da sala e respirei fundo. O som da minha própria respiração parecia deslocado ali dentro. Lembrei de cada vez que meu filho dissera: "Pai, ainda não dá para visitar." E lembrei do riso educado da nora, das desculpas, das mensagens adiadas. E agora, olhando em volta, percebia que nada, absolutamente nada, ali denunciava qualquer reforma. As paredes estavam intactas, o piso brilhava. Não havia andaimes, tintas, ferramentas, nem sequer o rastro de alguém que tenha morado aqui recentemente. A casa parecia suspensa no tempo, parada exatamente no dia em que fui proibido de entrar. Caminhei até a cozinha. Os armários estavam vazios, mas limpos. Sobre o balcão, um prato e uma xícara, lavados e colocados de cabeça para baixo, como se tivessem sido usados por última vez há pouco tempo, ou como se alguém quisesse que parecesse assim. Abri a geladeira. Estava desligada, sem cheiro, sem comida. Na pia, um pano de prato dobrado com precisão quase militar. No corredor que levava aos quartos, o chão rangia sob meus passos. À direita, uma porta entreaberta. Entrei. Era o escritório. Havia uma mesa de madeira escura, uma cadeira giratória, um computador desligado. Ao lado do monitor, um porta-retratos virado para baixo. Peguei-o com cuidado e virei. Era uma foto antiga. Eu, meu filho e minha esposa, num almoço de domingo, antes de tudo desandar. Meu rosto sorria. O dele também. Parecíamos dois homens certos de que o tempo trabalhava a nosso favor. Coloquei a foto de volta e naquele instante percebi que a poeira ali era diferente. Alguém tinha limpado há pouco tempo, talvez dias antes. O resto da casa tinha o pó típico do abandono, mas o escritório parecia ter recebido uma visita recente. Voltei ao corredor. A última porta à esquerda estava trancada. Peguei a chave e tentei, mas não encaixava. Era uma fechadura diferente, mais nova, moderna. No batente, havia marcas de ferrugem onde o cadeado antigo fora removido. A madeira ao redor mostrava arranhões recentes, como se alguém tivesse tentado abri-la à força. Aquilo me gelou o sangue. Sentei-me no degrau da escada e olhei para aquela porta fechada. A lembrança veio nítida. Aquele quarto era o do neto, o pequeno Lucas, o menino que eu via uma vez por semana antes de começarem as reformas.
Tinha morrido de pneumonia quando ainda era pequeno. Nunca mais se falou sobre isso. Desde o velório, aquele assunto era um terreno proibido. E agora, lá estava o quarto dele, trancado de novo, tantos anos depois. Apertei a carta do meu filho no bolso. Entre, olhe com calma e não chame ninguém. O tom parecia ecoar pelas paredes. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas um depósito, um cômodo esquecido. Mas meu corpo sabia o que minha mente tentava negar. Algo estava guardado ali dentro. Dei uma volta completa pela casa, abrindo janelas e cortinas. A luz invadiu o ambiente, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. Marcas circulares nas paredes, como se quadros tivessem sido retirados. Pequenos buracos de prego vazios. Uma mancha discreta no canto da sala, próxima ao rodapé, parecida com ferrugem, mas que o instinto me dizia não ser. Toquei com a ponta dos dedos. Era seca, áspera, mas deixava uma coloração escura na pele. Por um momento senti um peso nas costas, como se alguém me observasse. Virei rápido, mas não havia ninguém. Apenas o reflexo da minha própria sombra alongada no chão, deformada pela luz do entardecer. Caminhei até a varanda dos fundos. As cadeiras estavam cobertas com lençóis brancos, e o vento fazia o tecido ondular como se respirasse. De lá, avistava o quintal. A grama alta escondia parte de um brinquedo de criança, um balanço enferrujado, ainda preso ao galho de uma árvore. O cordão balançava levemente, mesmo sem vento. Voltei para dentro e fechei a porta de vidro. Senti o corpo inteiro tremer. Não de medo, mas de uma estranha sensação de reencontro com algo que nunca foi embora. Era como se a casa me conhecesse. Como se ela mesma estivesse me esperando todo esse tempo, segurando segredos dentro das paredes. No hall, encontrei um tapete enrolado. Debaixo dele, uma pequena chave dourada, do tipo antigo, diferente da que abria a porta principal. Peguei-a, limpei com o lenço do bolso e a observei contra a luz. Pequena, discreta, mas pesada. No cabo, gravadas as iniciais LC. As mesmas do meu neto Lucas. O coração bateu mais forte. A carta de Daniel falava em olhar com calma. Eu já sabia o que precisava abrir. Saí da casa trancando-a atrás de mim e sentei no carro. Fiquei ali por alguns minutos respirando devagar, olhando o reflexo da fachada no retrovisor. Não havia mais volta. A casa era minha, mas ela também me possuía agora. Quando dei partida e comecei a dirigir de volta, percebi que minhas mãos estavam suadas e que, sem perceber, eu ainda segurava a pequena chave dourada. Naquela noite, ela ficou sobre o criado mudo, ao lado da carta e da outra chave prateada. Eu olhava para as duas e me perguntava se, juntas, não formavam o mesmo enigma. O que meu filho tentou esconder e o que esperava que eu descobrisse. Adormeci tarde, com o som do vento batendo nas janelas, e sonhei com o balanço do quintal se movendo sozinho. Quando acordei, o lençol estava encharcado de suor. Olhei para as chaves sobre a mesa e, pela primeira vez, senti medo de verdade. Não do que eu poderia encontrar, mas do que eu já começava a lembrar. Passei a noite inteira virando na cama, escutando o som da chuva fina batendo no telhado. As duas chaves sobre o criado mudo refletiam a luz do abajur como se me observassem. A prateada, fria, me lembrava da posse oficial da casa. A dourada, menor, parecia pulsar com alguma coisa viva, como se fosse o coração do que ainda estava escondido ali dentro. Não dormi. Esperei o amanhecer sentado, com uma xícara de café que esfriou nas minhas mãos sem que eu notasse. Quando o sol começou a nascer, decidi que não dava mais para adiar. Peguei as chaves, o casaco e voltei à casa. A rua estava vazia, coberta por uma névoa leve. O portão gemeu como da primeira vez, mas agora o som parecia me dar as boas-vindas. Entrei, fechei atrás de mim e fiquei parado alguns segundos no corredor principal,
observando a luz pálida atravessar as persianas. O ar dentro parecia mais pesado do que antes. Respirei fundo e senti um gosto de metal, como se o ar estivesse enferrujado. Fui direto para o corredor onde ficava a porta trancada. O chão rangia debaixo dos meus pés, e cada passo soava como um aviso. A maçaneta ainda brilhava nova, diferente das outras. Tirei a pequena chave dourada do bolso e a encaixei devagar. Girou com um clique quase imperceptível, suave demais para um cadeado que parecia tão recente. Por um instante hesitei. O bilhete do meu filho ecoou na mente. Entre, olhe com calma e não chame ninguém. Girei a maçaneta. A porta se abriu com um estalo seco. Um cheiro forte escapou, doce, denso, misturado a mofo e algo indefinível, algo que grudou na garganta e fez o corpo reagir como se o ar tivesse sido arrancado. Instintivamente, dei um passo para trás, tentando respirar. Era como se o ambiente lá dentro tivesse sido selado por tempo demais. Quando finalmente entrei, os olhos demoraram a se ajustar à penumbra. O quarto era menor do que eu lembrava, mas ainda reconhecível. A parede azul clara desbotada, os adesivos de estrelas que o tempo havia deixado amarelados. As cortinas estavam fechadas e uma fina camada de pó cobria tudo. A cama, o abajur, os brinquedos, todos os objetos pareciam ter sido deixados no exato lugar em que estavam quando o menino ainda vivia ali. Só que havia algo diferente. No canto, onde antes ficava uma estante de livros infantis, agora havia uma escrivaninha coberta por cadernos e envelopes empilhados. Acima dela, na parede, dezenas de fotos pregadas com alfinetes. Algumas antigas, outras recentes. Me aproximei devagar. Em várias delas eu aparecia. Em algumas estava recortado, literalmente. Meu rosto arrancado da imagem ou coberto por traços de caneta. Em outras, eram fotos de mim sozinho tiradas de longe. No portão da minha casa, no mercado, caminhando pela rua. Meu estômago se contraiu. Passei a mão pelos papéis e um deles se soltou. Era uma fotografia do meu filho e da nora, sentados nesta mesma mesa, rindo. Atrás, escrita com a caligrafia dele, uma frase curta. Nada disso seria possível sem ele. Debaixo dessa frase, meu nome. Abri as gavetas da escrivaninha. Dentro, dezenas de envelopes. Alguns endereçados a mim com selos nunca carimbados. Outros apenas datados. Peguei o primeiro, o mais antigo. A letra era dele. Pai, eu devia ter explicado melhor. Eu sei que o senhor confiou em mim. Aquela assinatura era só para facilitar as coisas, mas agora os documentos estão presos. Não posso cancelar sem o seu nome. A casa não é o que parece. Quando tudo estiver certo, o senhor vai entender. D. O segundo envelope era diferente, com manchas de café. As coisas estão saindo do controle. Megan diz que é só mais um tempo. Eu quero resolver, mas se eu abrir tudo agora, o senhor vai descobrir. E eu não quero que o senhor saiba. O ar dentro do quarto parecia cada vez mais denso. Senti uma tontura leve e abri as cortinas. A luz entrou em cheio, revelando detalhes que antes estavam escondidos. Manchas escuras na parede próxima à escrivaninha, como marcas de umidade, mas que se espalhavam num padrão estranho. E então notei, ao pé da cama, uma pequena caixa de metal. O mesmo tipo de cofre antigo que eu costumava usar no escritório antes de me aposentar. Ajoelhei-me e puxei a caixa. Estava trancada, mas a fechadura era simples. Peguei a pequena chave dourada, a mesma do quarto, e tentei. Abriu sem resistência. Dentro havia uma pilha de papéis dobrados, uma foto do neto ainda bebê e um pendrive prateado. Sob tudo isso, uma pasta vermelha com o selo de um banco. Abri. Lá estava. Contrato de financiamento. Titular: João Almeida, meu nome. Coassinante: Daniel Almeida. As mãos começaram a suar. Era a prova. A casa fora comprada em meu nome sem que eu soubesse, usada como garantia de algo.
Continuei folheando até encontrar uma página marcada com um post-it amarelo. Alterar titularidade, confidencial, transferir após liquidação parcial. E ao lado, a assinatura do meu filho. Aquela era a casa em reforma. Não havia reforma nenhuma, havia ocultação. Eu tinha sido usado como cobertura legal. E ele, o homem que eu ajudei tantas vezes, passara anos mantendo-me afastado para garantir que eu nunca soubesse. Sentei na beira da cama, tentando respirar. O ar parecia faltar, como se cada parede apertasse um pouco mais. Senti a garganta fechar, o peito arder. Olhei para o teto e vi rachaduras finas, quase invisíveis, desenhando linhas tortas, como se a casa estivesse prestes a confessar o que vinha escondendo. Peguei o pendrive. No corpo metálico, havia uma fita adesiva com a palavra pagamentos. Guardei-o no bolso. Ia precisar de calma para ver o que havia ali. Me levantei, mas o corpo pesava. Caminhei até a porta e, antes de sair, olhei mais uma vez para a parede coberta de fotos. Havia uma última, bem no centro. Eu e meu filho, no dia da formatura dele. Atrás, escrito a caneta, "Ele nunca vai entender." Aquela frase me atravessou como uma sentença. Fechei a porta com cuidado, como quem encerra um luto pela segunda vez. Quando saí para o corredor, percebi que o ar da casa tinha mudado. Era como se o espaço respirasse comigo, aliviado por finalmente deixar o segredo escapar. Caminhei até a sala, sentei no sofá e fiquei olhando para as mãos. As mesmas mãos que assinaram os papéis que sustentaram a vida dele e que agora tremiam, não por velhice, mas por lucidez. A casa estava quieta, mas a quietude não era mais vazia. Era revelação. Eu sabia que ainda havia mais para descobrir, que aqueles papéis e aquele pendrive eram apenas o começo. Mas antes, eu precisava de ar. Saí pela porta da frente e sentei na escada da varanda, deixando o vento frio tocar o rosto. Respirei devagar, tentando encontrar um ritmo. O sol já começava a descer, dourando o muro e fazendo as sombras das árvores se esticarem pelo quintal. E foi ali, nesse instante, que percebi o quanto o silêncio pode pesar mais do que qualquer grito. A verdade estava diante de mim, espalhada como poeira sobre móveis antigos. Eu nunca tinha sido excluído da casa. Eu era parte dela, um nome escondido nas suas fundações. A reforma que eles alegavam era apenas a maquiagem de uma farsa. E agora cada parede parecia exalar o eco da mentira. Quando o vento passou, levantando as folhas secas do quintal, senti um arrepio. A casa ainda tinha mais a dizer, e eu sabia que na próxima vez que cruzasse aquela porta, não seria apenas para entender, seria para confrontar. Voltei para casa com o pendrive no bolso, sentindo o peso dele como se carregasse uma peça de chumbo. Dirigi devagar, o rádio desligado, a cabeça cheia de ruídos que não vinham de fora. Chovia fraco e cada gota que batia no para-brisa parecia marcar o tempo de uma lembrança que insistia em voltar. A casa do Daniel, aquela que me foi negada por tanto tempo, agora estava aberta. Mas eu saí de lá sem sentir vitória. Saí com a sensação de ter respirado um ar que não me pertencia, um ar viciado por segredos que ainda não tinham nome. Quando cheguei, deixei as luzes apagadas. O reflexo do poste da rua entrava pela janela e a casa parecia uma extensão do meu pensamento, meio às escuras, meio cansada. Coloquei o pendrive sobre a mesa junto à carta, aos documentos e à pequena chave dourada. Tudo o que restava da minha família cabia agora em um espaço do tamanho de uma bandeja de café. Sentei, respirei fundo e liguei o computador. O aparelho era velho, lento, o tipo que parece hesitar diante da importância do momento. Quando a tela acendeu, esperei um pouco antes de conectar o pendrive, como se ainda houvesse tempo de desistir. Mas não havia. Cliquei. O diretório abriu automaticamente. Dentro, uma única pasta, nomeada em letras maiúsculas, LC. Confidencial. Abri. Dentro dela havia dezenas de arquivos.
documentos escaneados, planilhas, imagens e 4 gravações de áudio, nomeadas apenas com datas. Comecei pelos documentos. O primeiro era um contrato bancário, assinado por mim e por Daniel, atestando que eu havia autorizado a compra da casa. O segundo, uma procuração de 3 anos depois, transferindo a gestão financeira de todas as minhas aplicações para ele. E mais abaixo, planilhas com movimentações que eu nunca fiz. Havia transferências, pagamentos, valores que vinham e iam de contas que eu nem sabia existir. No canto inferior, a assinatura dele, firme, idêntica à minha. Ou quase. Meu estômago virou. Peguei o extrato e tentei entender as datas. A primeira transferência coincidia com o período em que começaram as reformas. As movimentações seguintes ficavam cada vez mais altas, até que 2 anos atrás cessavam abruptamente. Apertei o botão de play no primeiro arquivo de áudio. O chiado inicial me fez estremecer. A voz do Daniel surgiu abafada, como se ele estivesse gravando no carro. Megan, escuta. Ele não vai descobrir. Eu apaguei os rastros. Está tudo no nome dele, mas os pagamentos estão disfarçados. Assim que a liquidação for completa, a gente transfere de volta. É só mais um tempo. A gravação durava pouco mais de 1 minuto. No final, o som de uma porta batendo. No segundo arquivo, era a voz dela. Você prometeu que ia resolver. Eu não quero viver com isso pendurado. Ele confia demais. É errado. É temporário. Ele respondia irritado. Ele não vai sofrer com nada disso. Ele nunca vai saber. A terceira gravação era a mais longa. O tom dele era outro, mais tenso. O banco travou as contas. Disseram que há inconsistências nos documentos. Se ele ver, acaba tudo. Não quero mais esconder, Megan. Ele vai descobrir. Não sei o que fazer. Havia o som de passos, uma respiração curta e então a voz dela. Então resolve antes que ele descubra. Silêncio. Um ruído abafado. O som de algo sendo derrubado. E a gravação termina. Fechei o laptop e fiquei imóvel, ouvindo o barulho da chuva lá fora. O peito doía. A casa, o dinheiro, o silêncio. Tudo era parte de um mesmo enredo. Uma rede de mentiras tecida com meu nome como sustentação. E o mais cruel é que talvez ele tivesse querido me proteger no fim. A carta, o bilhete, o pedido para eu entrar sozinho. Era o gesto de um homem que finalmente se deu conta da sujeira que criou. Peguei a pasta vermelha e abri de novo. No fundo, encontrei um envelope amassado, sem remetente. Dentro apenas uma foto. Daniel em frente à casa, sorrindo, segurando um papel dobrado. Atrás escrito a caneta. Tudo começou por medo. Tudo terminou igual. Olhei para aquela frase por minutos, sem conseguir decifrar. O medo de quê? Do banco? De mim? De perder o que construíram com base em uma mentira? Deixei o papel sobre a mesa e voltei a encarar o computador. Ainda restava um último áudio. Abri. O arquivo era curto, 20 segundos. A voz dele, calma, quase resignada. Pai, se um dia o senhor ouvir isso é porque não consegui resolver. Só quero que saiba que não fiz por mal. Foi medo. Medo de perder tudo. Medo de decepcionar o senhor. A casa sempre foi sua, mesmo quando eu fingia que não. Me perdoa. E então, silêncio. Fechei o computador e fiquei olhando o vazio por tanto tempo que perdi a noção da hora. O relógio de parede marcava 23 horas, mas dentro de mim o tempo tinha parado. O que restava da raiva se dissolvia em algo mais difícil. Um tipo de tristeza sem direção. O peso de compreender tarde demais que o amor e a culpa às vezes têm a mesma voz. Levantei devagar. Fui até a janela e olhei para fora. A rua estava deserta, só a luz amarelada dos postes iluminando o asfalto molhado. O som da chuva tinha cessado e o mundo parecia suspenso. Voltei para a mesa e juntei os papéis em pilhas. Agora fazia sentido porque o Daniel me manteve longe.
A reforma era uma fachada para um crime, uma forma de esconder documentos, livrar a casa de olhares e perguntas. E quando ele tentou consertar, já era tarde. A culpa é uma casa também, e às vezes ela desaba por dentro antes que alguém perceba. Peguei as duas chaves, a prateada e a dourada, e fechei a mão sobre elas. Naquele instante, percebi que nada mais me prendia àquela história. O mistério estava resolvido, mas o vazio continuava. Eles haviam construído um lar sobre uma mentira e me trancado do lado de fora, achando que me protegiam. E agora, mortos, me deixavam herdeiro não de uma casa, mas de uma verdade pesada demais. Sentei outra vez e abri o caderno velho onde às vezes anotava coisas para não esquecer. Escrevi apenas uma frase: a casa respira, e cada parede ainda sussurra o que não foi dito. Fechei o caderno. Sabia que não conseguiria dormir. Peguei o casaco, saí e voltei para lá. A rua estava silenciosa, e o portão se abriu sem resistência. Entrei e caminhei direto até o quarto trancado. O mesmo que agora eu sabia não esconder apenas lembranças. A luz do abajur ainda estava acesa, fraca, tremeluzindo. Sentei na cama e fiquei escutando o estalo do teto com o frio da madrugada. Foi ali, sozinho no quarto do neto, que percebi o que realmente significava herdar algo. Não era possuir nem tomar posse. Era entender o preço das escolhas, o peso das mentiras e o eco do que fica quando tudo termina. O ar era espesso, sufocante. Abri a janela. O vento entrou, frio, e o cheiro doce se dissipou lentamente. Respirei fundo. Pela primeira vez, o quarto parecia respirar comigo. Não chorei. Apenas fiquei ali, olhando para o escuro do jardim, esperando o amanhecer. O amanhecer entrou pelas frestas do quarto como um pedido de trégua. Eu estava sentado na beira da cama, ainda com a carta do Daniel nas mãos, o vento frio atravessando o cômodo e fazendo os papéis sobre a escrivaninha se moverem lentamente, como se respirassem. A noite tinha sido longa, e o peso das descobertas ainda estava espalhado pelo chão. Contratos, fotos, envelopes. Tudo ali parecia uma tentativa de explicar o inexplicável. Levantei devagar e comecei a recolher as cartas, uma por uma. Algumas estavam em envelopes selados, outras apenas dobradas, sem endereço, como se nunca tivessem tido a intenção de ser enviadas. Eu lia aos poucos, com a cautela de quem toca em feridas antigas. A primeira falava de culpa, a segunda de medo. Mas havia uma terceira, escondida no fundo da gaveta, que chamou minha atenção. O papel era diferente, mais grosso, e o envelope trazia um carimbo antigo de um escritório de advocacia. Estava endereçado a mim, mas nunca postado. Abri com cuidado. A letra era dele, mas o tom era de alguém que já sabia que o fim estava próximo. Pai, eu sei que o senhor nunca entenderia o motivo de eu ter te afastado. Não foi desamor, foi desespero. Eu me envolvi com gente errada, com um negócio que prometia retorno rápido, e usei o seu nome para garantir. Quando percebi, já era tarde. A casa que o senhor pensa ser minha, na verdade sempre foi sua. Eles só deixaram que parecesse nossa para que eu tivesse como pagar o que devia. Eu tentei consertar, mas o dinheiro não veio e as ameaças começaram. Foi por isso que te proibimos de vir. A casa era o esconderijo do que eu devia e o senhor era a garantia do pagamento. Eu não queria que visse o que havia se tornado do seu próprio nome. As palavras tremiam, algumas borradas como se tivessem sido escritas com pressa, ou talvez com lágrimas. Continuei a ler, o coração apertado. Megan tentou resolver do jeito dela. Vendeu o que podia, inventou a reforma, controlou quem entrava e quem saía. Mas quando as cobranças voltaram, já não havia mais como esconder. Ela me culpava por tudo, dizia que eu tinha destruído nossa vida. Eu disse que ainda dava tempo, que eu podia pedir perdão. Ela riu. Disse que nenhum perdão paga dívida. Parei um instante.
A letra dele ficava mais trêmula e as linhas começavam a perder alinhamento. Se algo acontecer, se a gente não conseguir sair disso, quero que saiba que tentei fazer o certo. O advogado tem as chaves. Pedi para ele te entregar. Quando entrar, vai entender o que não tive coragem de dizer em vida. Eu errei, pai. Mas tudo o que fiz, mesmo o errado, foi tentando proteger o Senhor. Me perdoa. Dobrei a carta com as mãos trêmulas. Senti o papel quente, como se ainda guardasse o último sopro de quem escreveu. Fiquei ali parado por alguns segundos, olhando para o nada, tentando encontrar um lugar onde colocar aquele perdão. Porque perdoar um morto é fácil, mas conviver com o que ele fez é que é difícil. Peguei outra pilha de cartas menores, dobradas sem envelope. Essas eram curtas, anotações, pensamentos soltos, talvez nunca destinados a ninguém. Nelas, o tom era outro, fragmentos de uma mente em colapso. Ela não confia mais em mim. O banco ligou outra vez. O senhor sempre disse que caráter é o que a gente faz quando ninguém está olhando, pois eu fiz o oposto. Não sei se quero continuar fingindo que ainda dá tempo. Algumas terminavam abruptamente, sem ponto final, como se tivessem sido interrompidas por algo urgente. Outras pareciam escritas na madrugada, pela letra desordenada e pela repetição de palavras. E em meio a elas, encontrei uma anotação que me gelou. Se eu desaparecer, procure o advogado. Ele sabe mais do que diz. Fechei a gaveta devagar e sentei de novo. O quarto agora parecia outro. O cheiro doce havia sumido, substituído por algo mais leve, como se as palavras dele tivessem purificado o ar. O sol entrava pelas janelas abertas, tocando as paredes azuladas. E por um instante, o quarto do meu neto voltou a ser apenas isso. O quarto de uma criança, não o santuário de uma culpa herdada. Peguei todas as cartas e as organizei em ordem de data. As últimas datavam de 3 dias antes do acidente. Nelas, ele falava como quem pressente o inevitável. Eu devia ter ouvido o Senhor quando disse que certas coisas não se compram com pressa. Eu quis provar que podia, que não precisava mais de ajuda. Agora é tarde. Se der tempo, vou tentar resolver. Se não der, a casa vai ser a resposta. Essa frase, a casa vai ser a resposta, ficou martelando na minha cabeça. Fechei os olhos e tentei lembrar das conversas que tivemos antes de ele se afastar. Sempre que eu perguntava sobre a casa, ele desviava o assunto. Às vezes mudava de tom, outras simplesmente desligava. Agora eu entendia. Cada ligação que ele evitava era uma parede erguida entre nós. A memória mais forte que me veio foi de uma tarde em que ele me visitou, meses antes de tudo acabar. Trouxe um presente, um relógio de pulso. Disse que era simbólico, e eu, sem entender, agradeci. Naquele dia percebi um corte na mão dele. Perguntei o que era. Ele respondeu, besteira de obra. Eu acreditei. Agora, lembrando, percebi que o corte não vinha de ferramenta. Era profundo demais, como o de quem bate em vidro ou tenta arrombar algo. Aquela lembrança, misturada às cartas, formava um desenho cada vez mais claro. O Daniel estava sendo pressionado, talvez ameaçado. E a casa, a mesma que herdei, era o cofre onde ele havia escondido o crime, o medo e a esperança de salvação. Abri novamente o pendrive e voltei aos arquivos. Havia uma pasta chamada Documentos Antigos. Dentro, fotos digitalizadas de recibos e comprovantes. Um em especial me chamou a atenção. Um depósito feito para uma empresa chamada Horizon Holdings, no valor exato do empréstimo que ele pegou em meu nome. No rodapé, o logo do banco e uma observação em letras pequenas. Transação intermediada, contato, A. Menezes. O nome me soou familiar. Lembrei que o advogado que me entregou as chaves se chamava Arthur Menezes. Por alguns segundos, o ar pareceu sumir. O mesmo homem que me deu as chaves da casa, que me olhou nos olhos com voz calma e profissional, estava ali,
envolvido desde o começo. Senti um arrepio subir pelas costas. Revi cada detalhe da nossa conversa, o modo como ele evitou responder quando perguntei quem havia entregado os documentos, a pressa em encerrar o assunto. Tudo fazia sentido agora. Daniel havia confiado nele, talvez sem saber que confiava demais. Olhei ao redor e percebi que o sol já tinha virado o dia. As sombras da tarde entravam pelas janelas e a luz dourada começava a tocar as paredes. Peguei as cartas e coloquei tudo dentro da pasta vermelha. Agora, eu sabia o que precisava fazer. A verdade ainda estava incompleta. Havia perguntas demais que só o advogado poderia responder. E pela primeira vez em anos, senti o corpo firme, o pensamento claro. Não era mais o velho cansado que aceitava o silêncio como companhia. Era um homem prestes a abrir a última porta. Fechei o quarto do neto, trancando-o de novo, não por medo, mas por respeito. A casa, agora, não era mais um mistério. Era uma testemunha. Saí e olhei para o céu. O vento carregava o cheiro da chuva que vinha outra vez. E enquanto eu caminhava até o carro, percebi que respirava com mais facilidade. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu sabia o que fazer. Voltar ao escritório de Arthur Menezes e pedir que ele me contasse o resto. Chovia quando voltei ao escritório de Arthur Menezes. A mesma garoa fina que parece acompanhar todos os dias em que algo importante precisa ser dito. Estacionei o carro em frente ao prédio e fiquei alguns minutos dentro, observando as pessoas passando com pressa, todas protegidas por guarda-chuvas, enquanto eu hesitava em abrir a porta. Não era medo. Era algo mais profundo, um pressentimento de que, depois daquela conversa, nada mais ficaria em silêncio. Subi devagar, o som dos meus passos misturado ao barulho distante da chuva. A recepcionista me reconheceu, sorriu sem entusiasmo e anunciou minha presença. Esperei de pé, observando o quadro na parede. Uma fotografia em preto e branco de uma ponte antiga. A moldura refletia a luz fria do teto, e eu vi o próprio reflexo sobreposto à imagem, como se eu também fosse parte de algo que já acabou. Seu Almeida, o Dr. Menezes vai recebê-lo agora. Entrei. O escritório estava igual. O mesmo cheiro de café, o mesmo tapete impecável, a mesma mesa organizada com uma precisão quase doentia. Arthur estava sentado, revisando papéis. Quando me viu, levantou-se com um sorriso controlado. Que surpresa, Sr. Almeida. Aconteceu algo? Fechei a porta atrás de mim e sentei, sem responder de imediato. Coloquei sobre a mesa o pendrive, as cartas e a pasta vermelha. Ele olhou para aquilo e perdeu o sorriso. Reconhece? Perguntei. Parece o material do processo de transferência. Onde o senhor conseguiu isso? Dentro da casa, onde seu nome aparece em mais de um documento, inclusive num depósito feito para uma empresa chamada Horizon Holdings. Ele pigarreou, ajeitou os óculos. Horizon é uma parceira financeira, nada irregular nisso. O seu filho? Não minta. Minha voz saiu calma, mas firme. O senhor conhecia o Daniel. Sabia que ele estava endividado. E ainda assim, aceitou usar meu nome, meu CPF, minha assinatura. O senhor achou que eu nunca descobriria? Arthur respirou fundo. Por um momento, pareceu lutar contra o próprio instinto de defesa. Depois, tirou os óculos, passou a mão no rosto e se encostou na cadeira. O silêncio se instalou entre nós, pesado. Ele me procurou há 5 anos. Começou. Desesperado. Disse que precisava de ajuda para regularizar uma transação mal feita, que o senhor tinha emprestado o nome sem entender direito. Eu tentei convencê-lo a ser honesto, mas ele estava acuado. Disse que se contasse o senhor o deserdaria, que preferia resolver sozinho, e quando percebi, ele já tinha feito o impossível. Que impossível? Transformou o empréstimo em garantia para um investimento ilegal. Quando o negócio ruiu, o banco ameaçou denunciar o uso do seu nome. Então ele pediu um acordo. Vendeu bens, fez empréstimos paralelos. E para proteger o senhor,
Colocou a casa como amortização disfarçada. A Megan ajudou, mas quando as coisas começaram a se afundar, ela quis sair. Ele não deixou. Então, o acidente? Arthur me olhou com algo que parecia vergonha. Não foi acidente, Sr. Almeida. Não como o noticiário descreveu. As palavras ficaram presas no ar como fumaça densa. Ele continuou com a voz baixa, quase um sussurro. O carro perdeu o controle porque ele tirou as mãos do volante. A perícia encontrou o veículo em linha reta, sem marcas de frenagem. Ele sabia o que estava fazendo. As dívidas, as ameaças, a culpa. Ele me ligou 2 horas antes. Disse apenas: entrega as chaves ao meu pai. Ele vai entender. Eu pensei que fosse figura de linguagem. Só percebi o que significava quando soube da colisão. Eu não disse nada. O corpo inteiro ficou rígido. A imagem do meu filho, o mesmo que eu vi nascer, agora surgia diante de mim com um gesto que não cabia no amor, nem no perdão. Ele não morreu por acaso. Morreu decidido. E, de algum modo, o último ato dele foi um pedido de redenção que me arrastava junto. Arthur continuou. Ele deixou instruções claras para que o senhor recebesse tudo. Quis devolver o que era seu, mesmo que tardiamente. Pediu para eu não contar os detalhes, para que o senhor não carregasse essa culpa. Mas o senhor é um homem persistente, e agora sabe. As mãos dele tremiam levemente sobre a mesa. Eu o observei em silêncio, e pela primeira vez percebi que o advogado também parecia carregado por aquilo. Talvez tivesse sido cúmplice por conveniência, talvez por compaixão. De qualquer forma, o silêncio dele também era parte do crime. E a Megan? Perguntei. Ela sabia de tudo. Tentou sair, mas estava tão envolvida quanto. Nos últimos meses brigavam todos os dias. Ela ameaçava expor o esquema. Ele dizia que preferia morrer a me ver preso. No fim, acho que ele fez exatamente o que disse. O relógio da parede marcava 10h27, quando percebi que o som da chuva havia parado. Um feixe de luz entrava pela janela, iluminando os papéis sobre a mesa. Arthur baixou a cabeça, talvez esperando uma reação minha. Raiva, insulto, qualquer coisa. Mas eu só sentia cansaço. Por que me contar agora? Perguntei. Porque o senhor já viu demais para ser enganado, e porque eu também não durmo desde aquele dia. O senhor merece saber que ele tentou fazer o certo no final. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Lá fora, o som distante do trânsito começava a voltar. Peguei a pasta, as cartas e o pendrive. Levantei-me. Antes de sair, olhei para ele e disse: se meu filho te procurou pedindo ajuda, o senhor devia ter dito não. Às vezes, proteger alguém é deixá-lo enfrentar o próprio erro. O senhor achou que estava ajudando, mas só prolongou a queda. Ele assentiu sem se defender. Eu saí. Na calçada, o vento frio da manhã bateu no rosto. As nuvens se dissipavam e o sol começava a romper tímido. Caminhei sem rumo por alguns quarteirões, até parar diante de uma praça pequena. Sentei num banco de madeira e fiquei observando as folhas que caíam, uma por uma. Pela primeira vez em muito tempo, pensei no Daniel como ele era antes da pressa, o menino que corria pela rua com o carrinho na mão, que achava que eu podia consertar qualquer coisa com fita adesiva e paciência. Agora, não havia fita nem tempo que consertasse aquilo. Peguei a carta dele, a última, e li de novo o trecho. Me perdoa. As palavras, já gastas de tanto serem repetidas em silêncio dentro de mim, começaram a soar diferentes. Não eram só um pedido. Eram uma tentativa de aliviar o próprio peso. Ele não queria ser perdoado. Queria que eu entendesse. E entender, às vezes, é o único perdão possível. Quando voltei para o carro, percebi que o sol tinha secado quase toda a água da chuva. A cidade parecia limpa, renovada, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo mudara de lugar. O ódio havia ido embora, substituído por uma melancolia silenciosa, quase serena. Dei partida e dirigi até a casa mais uma vez. Parei diante do portão.
A mesma fachada branca, a mesma calma inquietante. Entrei e caminhei até o quarto do neto. O ar ali dentro estava leve agora. Coloquei a carta sobre a mesa, ao lado das outras, e fechei os olhos. Pensei em como ele deve ter se sentido nos últimos dias. Preso entre o medo e o amor, entre o crime e a culpa, tentando construir um caminho de volta e falhando. Talvez tenha deixado as chaves para que eu abrisse não a casa, mas a história. E agora ela estava aberta, inteira, dolorosa, mas compreensível. A verdade, enfim, respirava. Sentei na cama e fiquei ali, imóvel, sentindo o sol entrar pela janela. A madeira do assoalho estalava sob o calor. E por um momento tive a sensação de que o lugar, antes sufocado, enfim, exalava um último suspiro de paz. Meu filho não sobreviveu ao próprio medo, mas de algum modo me devolveu o que eu havia perdido: o direito de respirar sem precisar fingir. E naquele silêncio morno de fim de tarde, percebi que a casa não era mais um túmulo. Era o confessional, onde, enfim, a culpa encontrava descanso. Voltei a morar na casa algumas semanas depois. Não por apego, mas por necessidade de entender o que ela significava agora. Os dias eram lentos, e o tempo parecia andar com cuidado, como se não quisesse acordar o passado que dormia dentro das paredes. A cada manhã, eu abria as janelas, deixava o vento entrar, varria o pó que se acumulava nos cantos e observava a luz mudar de cor ao longo do dia. Havia algo de terapêutico nesse gesto. Era como se cada vassourada apagasse um pouco das mentiras que um dia habitaram ali. Nos primeiros dias, o ar ainda carregava o mesmo cheiro doce e antigo, como uma lembrança teimosa. Depois, aos poucos, o cheiro foi sumindo, substituído por algo mais neutro. Um cheiro de madeira, de sol, de ar fresco. A casa parecia se recompor comigo, voltando a respirar. Passei a dormir no quarto de hóspedes, o único que nunca fora tocado por eles. O quarto do meu neto permanecia fechado, mas não por medo. Era respeito. Às vezes eu entrava lá, apenas para abrir as cortinas e deixar a luz invadir o azul desbotado das paredes. Havia paz ali dentro, uma paz silenciosa, feita de perdão involuntário. Certo dia, arrumando os papéis da sala, encontrei um caderno de capa dura, escondido entre os livros da estante. Dentro, páginas e páginas de anotações da Megan. Listas, contas, lembretes, mas também frases soltas que pareciam mais confissões do que registros. Não sei se fiz o certo. Daniel diz que vai resolver. Às vezes o vejo chorando e me pergunto se ainda há volta. Ele acha que o pai o odiaria se soubesse. Eu acho que o pai o perdoaria. Queria apenas voltar a dormir sem medo de barulhos na garagem. Fechei o caderno devagar. Era estranho, mas naquele momento senti pena dela. De todos nós, talvez ela fosse a única que entendeu o tamanho da ruína antes que ela desabasse. E por mais que tivesse parte na mentira, parecia ter carregado o medo com mais lucidez que o próprio Daniel. Passei o resto da tarde sentado na varanda, observando o quintal que agora começava a se recompor. As folhas mortas foram varridas e a grama nova começava a brotar. O balanço do neto ainda pendia do galho da árvore, enferrujado e imóvel. Pensei em tirá-lo, mas não consegui. Era o último vestígio de um tempo em que o amor ainda não tinha se confundido com culpa. Foi ali, olhando o quintal, que me ocorreu algo que nunca tinha pensado antes. Talvez a casa pudesse servir para mais alguém. Um lugar grande demais para um só velho, mas perfeito para quem não tem para onde voltar. No dia seguinte, fui até a prefeitura e procurei Dorene, uma assistente social que eu conhecia de longe, dos tempos em que minha esposa ainda era viva. Contei a ela o que tinha acontecido, omitindo os detalhes mais cruéis, e perguntei o que seria preciso para transformar a casa em abrigo temporário para idosos que não tivessem família. Ela me olhou por um instante, surpresa. "É bonito o que o senhor quer fazer", disse, "mas é também um ato de coragem."
Voltei para casa com uma pasta de documentos e uma sensação nova. Propósito. Passei os dias seguintes pintando paredes, trocando lâmpadas, lavando janelas. Contratei um pedreiro para arrumar o portão e um jardineiro para cortar a grama. Cada martelada parecia uma resposta às perguntas que ficaram no ar. À noite, eu caminhava pelos cômodos iluminados e ouvia o som da madeira estalando sob o peso da mudança. Já não havia mais medo nos cantos, nem fantasmas nos espelhos. Só silêncio. Um silêncio limpo, leve, que não pesava mais. Enquanto desmontava o escritório antigo, encontrei no fundo de uma gaveta um pendrive diferente, menor, com uma etiqueta colada. Escrito à mão, lia-se: para quando o ar voltar. Por um momento pensei em ignorar, deixar lá, mas algo em mim sabia que precisava ouvir. Conectei ao computador. Era uma gravação curta, um áudio do Daniel. A voz estava mais calma do que nas outras. Pai, se o senhor chegou até aqui, é porque encontrou tudo. Eu sabia que não ia conseguir resolver. Fiz besteira e sei que magoei o senhor. Mas espero que um dia, quando o ar voltar a entrar nessa casa, o senhor entenda que eu quis consertar do meu jeito. Eu sei que não deu tempo, mas ainda dá para o senhor viver. Por favor, viva! A voz sumiu, e o silêncio que veio depois foi tão profundo que quase me fez chorar. Fechei o laptop e fiquei olhando para a tela apagada. Para quando o ar voltar? Era isso que eu estava fazendo, devolvendo o ar. Nos meses seguintes, a casa mudou de aparência. As paredes ganharam cores novas. O jardim floresceu outra vez e os quartos começaram a ser preparados para receber gente. Gente sozinha, gente esquecida, gente que, como eu, conhecia o gosto amargo do abandono. Chamei o projeto de Casa Horizonte. Uma ironia involuntária, talvez um acerto poético. A mesma palavra que antes estava ligada ao golpe e à ruína, agora seria sinônimo de recomeço. O primeiro morador chegou em abril. Um homem viúvo, ex-professor, com um olhar perdido e um sorriso tímido. Depois vieram outros. Uma costureira, um ex-motorista de ônibus, uma mulher que vivia de favor com parentes. Cada um deles trouxe um pedaço de silêncio e, pouco a pouco, a casa foi preenchendo o espaço com vozes novas, risadas discretas, cheiros de comida simples e verdadeira. Eu dormia pouco, mas dormia em paz. Às vezes, à noite, caminhava até o quarto do neto, agora convertido em uma pequena biblioteca. E ficava ali, observando as prateleiras cheias, o abajur aceso. Sobre a mesa, mantive uma moldura com a foto do Daniel, a mesma que encontrei caída no escritório. Ele sorria, e eu não via mais culpa naquele sorriso. Via lembrança. A casa, que um dia foi símbolo da minha exclusão, tornara-se o lar de quem não tinha onde pertencer. E, de algum modo, isso também era uma forma de perdão. Um fim de tarde, sentei-me na varanda e olhei o balanço. O vento voltou a soprar, leve, fazendo o brinquedo mover-se lentamente. Fechei os olhos e imaginei o Daniel empurrando o filho, o riso do menino ecoando pelo quintal. Era uma lembrança antiga, mas pela primeira vez não doía. A casa, enfim, falava. E o que ela dizia não era mais sobre culpa ou perda, era sobre sobrevivência, sobre a possibilidade de que, mesmo depois de tudo, ainda exista espaço para o ar e para o recomeço. Os meses seguintes se misturaram como dias de uma mesma estação. O tempo já não passava depressa nem devagar. Apenas acontecia. A Casa Horizonte estava cheia. Vozes suaves, passos lentos, gargalhadas tímidas. O som de pratos sendo lavados, o rádio tocando baixo na cozinha e às vezes alguém cantando sem perceber. O lugar que antes era sinônimo de culpa, agora respirava vida. Cada ruído parecia uma prece. Eu me tornei uma espécie de guardião silencioso. Cuidava dos detalhes, das contas, das flores do jardim. Gostava de observar os novos moradores se adaptando ao espaço.
Um deles, o Sr. Ernesto, costumava sentar comigo na varanda e dizer que nunca dormira tão bem. Aqui o ar é diferente, ele dizia. E eu sorria porque sabia o que ele queria dizer. O ar voltara. Todas as manhãs, eu acordava cedo, fazia café para todos e deixava um pouco do pó que minha esposa gostava guardado num pote de vidro. Havia rituais que sobreviviam à ausência, e eu os mantinha não por nostalgia, mas por respeito. Às vezes, antes do café, passava no quarto do neto, agora a biblioteca, e abria as janelas. A luz entrava dourada, tocando os livros e iluminando a foto do Daniel sobre a mesa. Nunca tirei aquela foto dali. Era o jeito que encontrei de mantê-lo presente, mas sem dor. Certa manhã, encontrei uma das moradoras, Dona Cláudia, chorando no corredor. Sentou-se comigo na sala e disse: "Eu só queria entender por que minha família me esqueceu." Eu não tinha resposta, mas lhe disse algo que soou verdadeiro mesmo antes de pensar. Às vezes não é esquecimento, é covardia. Gente que não sabe lidar com o amor quando ele envelhece. Ela sorriu fraco, enxugou as lágrimas e respondeu: "Então aqui é um lugar para covardes aprenderem o valor do amor." E eu achei bonito. As semanas foram passando assim, com pequenas frases, pequenos gestos, pequenas curas. A cada dia, a casa parecia mais viva, como se tivesse finalmente encontrado seu propósito. No outono, recebi uma carta. O envelope não trazia remetente, mas a caligrafia eu reconheci imediatamente. Era da Megan. Tremi antes de abrir. Dentro havia uma única folha, escrita à mão. "Sr. Almeida, sei que o senhor deve me odiar, talvez com razão. Eu não espero perdão. Só queria que soubesse que o Daniel tentou até o fim salvar o seu nome. O acidente. Eu também estava no carro, mas não como o senhor imagina. Ele desviou de propósito. Disse que não deixaria mais ninguém se machucar por causa dele. Eu sobrevivi por milagre. Fiquei meses em silêncio até conseguir coragem para escrever. Hoje moro longe, recomeçando, e sei que nada pode apagar o que fiz. Mas se o senhor puder, pense nele não como quem o traiu, mas como quem tentou, do jeito errado, proteger o que mais amava. M." Li a carta várias vezes. No fim, dobrei-a e deixei sobre a mesa do quarto do neto, ao lado da foto. Não chorei. Já não havia lágrimas em mim. Apenas uma calma difícil de explicar. A dor tinha se transformado em entendimento, e o entendimento em paz. Naquela noite, sentei sozinho na varanda. O balanço se movia levemente empurrado pelo vento. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O ar era frio, mas agradável. Pensei em tudo o que aconteceu, no silêncio imposto, na exclusão, nas descobertas, na confissão, no perdão. E percebi que, no fim, a vida não se resume a respostas. Ela se resume a continuar, mesmo sem tê-las. Olhei em volta. A casa estava iluminada, janelas acesas, vozes baixas conversando no interior. Aquilo me lembrou os tempos antigos, quando o Daniel ainda era pequeno e o som do lar enchia as noites. Mas agora o som era outro, menos familiar, mais livre. Era o som de um lugar que finalmente pertencia a todos. Na manhã seguinte, resolvi fazer algo simbólico. Peguei o velho caderno onde anotei minhas memórias e escrevi na primeira página em branco: "Esta casa pertence ao ar, e o ar pertence a quem ficou sem fôlego." Fechei o caderno e o deixei na biblioteca. Depois, chamei Dorene, a assistente social, e entreguei a ela um envelope com todos os documentos de transferência. "Quero que a Casa Horizonte continue depois de mim," eu disse. "Que seja oficial, que tenha vida própria." Ela me olhou surpresa, mas não contestou. "Tem certeza?" perguntou. "Total." Nos dias seguintes comecei a empacotar minhas coisas. Poucas, quase nada. A vida, no fim, cabe em uma mala pequena. Planejava mudar-me para o litoral, onde o ar é mais leve e o silêncio soa como recomeço.
Os moradores ficaram emocionados, insistiram para que eu ficasse, mas expliquei que a casa não precisava mais de mim. Ela já sabia respirar sozinha. Na última noite, caminhei pelos cômodos com as luzes apagadas. O som dos meus passos ecoava baixo e cada canto parecia se despedir em silêncio. Entrei no quarto do neto e sentei na cadeira diante da mesa. Toquei a moldura da foto. "Está tudo certo agora, filho", murmurei. "A casa está viva." Fiquei ali por um tempo, ouvindo o som distante do vento e o bater suave de uma janela. Depois levantei, apaguei o abajur e saí. Do lado de fora, o céu estava começando a clarear. As primeiras luzes da manhã pintavam a fachada branca da casa. O jardim exalava cheiro de terra molhada. Respirei fundo. O ar estava limpo. Antes de fechar o portão, olhei uma última vez para dentro. Pela janela da cozinha, vi Dona Cláudia preparando café, o senhor Ernesto regando as plantas. Um quadro simples, cotidiano, mas perfeito. Senti um nó na garganta, mas era um nó bom, o tipo que avisa que algo terminou direito. Caminhei até o carro, coloquei a mala no banco e sentei. Liguei o motor e fiquei um instante parado, olhando o retrovisor. A casa diminuía à medida que a rua se estendia à frente, mas mesmo pequena, parecia me acompanhar. Era mais do que tijolo e tinta. Era testemunha de tudo que fomos, de tudo que escondemos e, no fim, de tudo que conseguimos libertar. Dirigi devagar, sem pressa. Quando a estrada se abriu e o mar surgiu ao fundo, baixei o vidro. O vento entrou, leve, salgado, e me veio uma lembrança antiga. O Daniel menino sentado no banco de trás, rindo, apontando para o horizonte e dizendo: "Pai, olha o tamanho do mundo." Agora, décadas depois, o mundo ainda era grande. Mas pela primeira vez, eu não tinha medo de caber dentro dele. E foi assim que, sem precisar dizer nada a ninguém, entendi o verdadeiro legado que ele me deixou: o silêncio. Não o silêncio do abandono, mas o silêncio da paz. O silêncio de quem aprendeu que nem toda perda é castigo. Algumas são libertação. Enquanto o carro seguia pela estrada, deixei que o vento levasse as últimas lembranças. E pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo, e o ar não doeu. Fim.